Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Comigo aqui a Viviane Tourinho, que tem um currículo bem amplo, né, Viviane? É profissional de RH, ela é empreendedora do segmento de educação, administradora de empresas, mentora na área de gestão, terapêutica integrativa com foco no desenvolvimento humano, bem-estar da saúde empresarial e sobre tudo isso a gente vai conversar aqui com ela. Tudo bom, Viviane? Olá. Tudo bem, estou muito feliz por estar aqui com vocês, porque a gente vai conversar sobre temas importantes e necessários, não é verdade, Douglas? Gratidão aqui pelo convite do MOVE para a gente estar aí conversando abertamente sobre esses nossos temas. Eu falei aqui de vários temas que a gente vai tratar, né? Vamos falar sobre empreendedorismo, bem-estar de saúde, autoconhecimento. Isso. E eu queria começar exatamente sobre esse autoconhecimento, Viviane. Olha, quando a gente fala essa palavra, o que me vem à mente é aquela célebre frase do filósofo grego, do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Só que ele falou isso lá atrás, 400 anos antes de Cristo. É sobre isso que a gente está falando ainda hoje? Isso. E para você ver, olha só, quanto tempo que a gente fala sobre autoconhecimento e nós ainda temos o desafio de parar para se perceber. Conhecer a si mesmo é um desafio constante. Sem dúvida. Não é verdade, Douglas? Eu lembro até mesmo pela minha própria jornada. Eu também tive essa dificuldade de parar para olhar, por exemplo, para o que está me causando alguma inquietação, algo que não está dando certo numa área da vida e a gente quer soluções ali sozinho, ou então a gente não tem a facilidade. É um desafio para nós seres humanos falar abertamente sobre as nossas dores. Algumas pessoas não conseguem sequer falar sobre o que está sentindo, o que estão sentindo, né? Exatamente. A gente falar sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, é algo que expande muito a nossa energia, a nossa consciência e a nossa vida. Por quê? Imagina, eu trago sempre aquela analogia. Imagina que você tem o lixeiro na sua casa que todo dia você coloca ali para fora, né? E o carro do caminhão de lixo vai recolher. Levar para o destino certo lá. Não é verdade? E se eu não fizer isso durante o dia a dia, vai acontecer o quê? Acumular essa sujeira em casa, né? E vai causar uma série de consequências também. Pode acarretar em doenças, vai trazer aquele mau cheiro, vai ficar desagradável, desconfortável. E já imaginou? Você vai acumulando, você vai perdendo espaço. Você não abre espaço. Entende o que eu quero dizer? Sim. E aí, quando a gente olha para as nossas emoções, o que a gente tem feito? O que a gente tem feito? A gente tem guardado, a gente tem acumulado aqui dentro da gente e isso vai trazendo uma série de consequências que vão afetar a tua vida pessoal, a tua vida profissional, a tua vida amorosa. Eu sempre olho para a roda da vida. É emotiva, não é à toa que a gente se depara no dia a dia com tanta gente mal-humorada, né? Também. E aí é uma coisa que eu aprendi. Muitas vezes a gente acaba num lugar de julgamento do outro, dizendo, nossa, que pessoa mal-humorada, que pessoa chata, nossa, essa pessoa aí é mal-amada. A gente escuta muito. Vem os julgamentos. E se a gente parar para se observar, a gente vai perceber que tudo está em mim. Então, não é sobre o outro, é sobre mim. A forma como eu vou lidar com o outro diz muito sobre o conhecimento que eu tenho sobre mim mesma. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque vai permitindo que a gente se desenvolva como ser humano e, consequentemente, eu sendo um ser humano mais desenvolvido, expandindo a minha consciência, aprendendo mais e mais sobre mim, eu vou entregar isso nas relações humanas, seja no trabalho, seja em casa com a família, seja com o marido, namorado, onde você estiver. Faz sentido, Douglas? Pois é.
é uma situação complicada e que reflete em tudo, né? Reflete em tudo. E aí eu ainda pergunto, e aí? Por que a gente não para se perceber, para se autoconhecer? E eu posso até trazer aqui uma dica muito simples. Pois, fique à vontade. Que simples assim, simples para a gente poder colocar em prática, mas talvez não seja tão fácil colocar em prática porque não está no nosso hábito. Mas a gente fazendo o mínimo esforço necessário naquele dia a dia vai trazer mudanças significativas, que foi uma coisa que eu utilizei no início da minha jornada de autoconhecimento, que foi a respiração consciente, a meditação, o mindfulness para trazer a atenção plena. Você falou uma palavra aí que traduz pra gente. Mindfulness é atenção plena. Ah, tá. Então, por exemplo, eu tô aqui nesse podcast, nesse papo maravilhoso aqui com você, Douglas. Okay. E eu tô aqui trazendo a atenção para a nossa conversa, para esse ambiente onde nós estamos, e não estou pensando dispersa, né? De onde eu vim, para onde eu vou, dispersando, olhando aqui para o celular, preocupada, entende? Então, assim, nessa disposição, eu me coloco em estado de presença. E quando eu me coloco nesse estado de presença, eu estou nesse aqui e agora. Verdade que o presente é um presente? É tudo que a gente tem? Então, a gente ainda, às vezes, se limita muito porque a gente deixa de aproveitar esse aqui e agora na presença de pessoas e situações que vão ampliar as possibilidades, as oportunidades para a nossa vida, para estar pensando em algo do passado ou uma expectativa do futuro. Mas isso faz parte do ser humano. A gente... à medida que a gente vai olhando para dentro, a gente vai aprendendo a lidar com essas questões. Por quê? Ansiedade, por exemplo. Que é muito presente hoje, né? Muito constante hoje na vida das pessoas. É difícil se encontrar uma pessoa que não seja ansiosa. E você acha que existe pessoa que não seja ansiosa, Douglas? Ou pelo menos que não deixe essa ansiedade aflorar tanto, né? Por exemplo, eu trabalho com meditação, respiração, mindfulness, com as terapias integrativas. Você acha que eu não sou ansiosa? Bom, bem menos que eu, digamos assim. Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas acreditam, né, que existe isso. E a ansiedade, ela faz parte da fisiologia humana. A diferença qual é? É você buscar manter isso num nível de estabilidade emocional para que não afete nas tuas palavras, nas tuas ações. Então, por exemplo, um exemplo simples, gente. Eu fui convidada para vir para cá, para esse podcast maravilhoso, Business Cast. Isso. Então, a gente está aqui... E naturalmente eu posso sentir uma ansiedade por vir, por estar aqui, antes de eu ter vindo, né? E antes da gente começar aqui. E eu tenho facilidade de me comunicar, eu sou uma pessoa bem expansiva, alegre. A gente está falando aqui sobre um tema que eu venho atuando há alguns anos, mas ainda assim a gente sente ansiedade. E falar sobre isso é maravilhoso. Agora, o que acontece? O que seria, o que iria impactar na nossa conversa aqui? É se a Viviane chegasse a tal ponto que ela começa a palpitar o coração, que ela fica na respiração ofegante, suando, sabe? Então, assim, existem algumas consequências diante dessa ansiedade que a gente precisa estar observando. E se eu não parar para me auto-observar, para me perceber, para me conhecer, aquela ansiedade ela pode ir aumentando até gerar consequências ainda mais desafiadoras, como seja, às vezes, uma tristeza que vai se aprofundando, que depois chega na depressão e por aí vai. E antes da gente chegar nesse ponto, a gente pode só respirar, viu, Douglas? Né? Só respirar. Respirar, mas
consciente. Uma respiração técnica, né? Assim, tem todo, eu estou falando técnica de verdade. Tem uma forma específica de se respirar. Não é só respirar. Você tem que inspirar. Vai, me ajuda. Olha, é tão interessante isso porque a gente coloca muitas vezes algo como se fosse inalcançável, fosse muito difícil. O corpo humano, ele respira, a gente respira, né? Naturalmente, graças a Deus. Porque se a gente fosse depender de lembrar de respirar, tava todo mundo daquele jeito. Mas... É automático. Agora você imagina que se você acorda, você desperta para o seu dia e você se conecta com o seu corpo e você respira. Então, você não precisa de muito tempo para isso. Você poderia começar dedicando 1 minuto, 2 minutos, naquele momento em que você desperta para aquele novo dia que está à sua disposição. Então, eu vou simplesmente encontrar uma posição confortável na cadeira ou ainda deitado na cama e respirar, observando a minha respiração no seu fluxo natural. Sentindo a respiração, né? Sentindo a respiração. E à medida que a gente vai respirando, a gente vai oxigenando o nosso corpo, o nosso cérebro. Por isso que existem inúmeros benefícios que a neurociência está aí ditando para a população, como clareza mental, como mais proatividade, como mais relaxamento. Imagina, se tu começa o dia, pula da cama, corre, toma café, arruma as crianças, vai para o trabalho, você já começa o seu dia naquele 220. E se você começa respirando, tendo aquele tempo para você, você tem mais facilidade para você realizar suas tarefas, para você lidar com situações difíceis ou pessoas difíceis, entende? Sim, facilita tudo, Douglas. Agora, quando a gente está falando aqui em autoconhecimento, eu estive observando que ele é dividido, né? Existe 3 tipos de autoconhecimento. Como é que é isso? Como assim? Que seria o tipo psicológico, os valores, as habilidades naturais. Se divide nisso mesmo? Aí talvez você já esteja buscando as partes técnicas. Isso, né? isso. O autoconhecimento, ele vem de eu conhecer a mim mesmo, né? De uma forma bem simples. Então eu vou estar me autoconhecendo através de ferramentas terapêuticas, como as terapias integrativas, como a psicoterapia com o psicólogo e diversas opções que estão disponíveis aí para a gente. Aí, à medida que eu me conheço, Douglas, muitas vezes é natural que eu vá compreendendo o meu funcionamento, o meu perfil. Cada pessoa, ela é única. Sim, Um universo, né? Cada pessoa tem a sua digital única, assim como as nossas habilidades, competências, a nossa forma natural de ser, de se comportar, mas que tem muita coisa que pode ser desenvolvida e aprendida, que é um ponto que a gente gosta muito de falar, porque trabalhamos com desenvolvimento humano e organizacional, e tudo é através da pessoa, do ser humano. Então, por exemplo, eu descobri nesse processo todo que eu gosto mais de criar e de estudar à noite do que de dia. Então, imagine você, se eu for colocar para eu estudar de manhã cedo ou em um outro horário, eu posso até estudar, mas eu não vou estar entregando tudo ali que eu sou capaz. Mesmo assimilar potencialmente o que você assimilaria dentro do horário que é mais específico para você. Mesmo que eu me esforce. Agora, não é por isso que... Viviane, então você não estuda nunca no horário da manhã? Tem gente que gosta de estudar ouvindo música, tem gente que não consegue assimilar nada se tiver uma música tocando. Né? Uma música tocando, tem pessoas que aprendem lendo em voz alta. Então, olha só, se eu quiser que as outras pessoas façam da mesma forma que eu, porque está funcionando para mim, você acha que vai dar certo? Muito difícil. Não vai. Então, a gente fica nessa perspectiva, na expectativa constante de que as pessoas pensem e façam o que a gente faz, o que a gente pensa.
Não existe aquela briga de quem é que tá certo, de quem é que tá errado. Você quer que eu seja igual a você? Eu já fiz isso e deu certo. Então, e a gente, quando parte para uma outra percepção, um outro olhar de que tudo é ponto de vista, e a gente pode aprender uns com os outros, trocar uns com os outros. Até eu mesmo, quando eu vou me colocar na posição de terapeuta integrativa atendendo uma pessoa, ou quando eu estou dando uma aula ou um treinamento, Douglas, eu me coloco nessa posição de aprendiz, porque tudo é troca. Tudo é troca. Você tem a sua jornada de vida, a sua experiência, eu tenho a minha. E quando a gente começa a conversar, o tanto que a gente aprende, cresce e desenvolve. O tempo todo e com todo tipo de pessoa. Eu tenho um filho de 5 anos, eu estou aprendendo tanta coisa com esse garoto que você nem imagina. Conta aí uma coisa pra gente, conta pra gente se divertir. Cada momento é um aprendizado. Por exemplo, a gente dirige e dirige de forma tão irresponsável. Concordo. E ele com 5 aninhos, papai, o sinal estava vermelho. Papai, não pode parar aqui, é uma garagem. Entende? Olha só. E eu não sei onde é que ele vê isso, porque ele ainda tem 5 aninhos, tá na alfabetização, mas eu não sei se a escola já está ensinando nesse nível, né? Sim. Ou se são os TikTok da vida que as crianças terminam tendo acesso mesmo, não podendo, mas assim, foge do nosso controle às vezes. Mas o fato é que eu aprendo sim, aprendo com todo mundo. A gente aprende demais, independente de idade, independente de classe econômica, onde quer que você esteja, se você se coloca à disposição da vida, das pessoas para aquele momento, em estado de presença, como eu mencionei lá no início, a gente aprende muito. Lembrei de outra coisa. Fala. Papai, o que foi que o senhor fez? A mamãe está tão brava, papai. Olha só. Tá vendo as cobranças, as percepções, né? Eles observam. E você sabe, Douglas, você falando isso é tão interessante, porque nós, quando nascemos, qual é a principal referência que a gente tem? Os pais. Os pais. Então, os pais ou aquela pessoa que está ali, né, cuidando de você, criando você. Então, a gente vai buscar ali como exemplo de vida os aprendizados e muitas vezes nós adultos não estamos dando conta disso. O que nós adultos estamos fazendo com as crianças de hoje? A gente não está aqui para julgar. A gente está aqui só para apenas assim despertar, plantar algumas sementinhas que podem ser valiosas para a construção desse adulto feliz, que é como a gente sempre gosta de lembrar dentro das nossas práticas integrativas, por exemplo, das nossas vivências terapêuticas, o quanto que a gente vai aprendendo ao longo da vida e muitas vezes algo que eu aprendi algo com meu pai e com minha mãe. Só que hoje eu estou numa outra geração. Talvez aquilo ali não sirva mais para esse hoje. E assim sucessivamente. Né? A gente tem que aprender o novo, o diferente diariamente para a gente poder viver nessa liberdade de ser quem a gente é. Honrando nosso pai, nossa mãe, a nossa família. E é incrível como a gente percebe tantas coisas que os nossos pais nos ensinaram, nossos avós, os mais velhos, e que não é nem tanto assim que aquilo caiu em demodê, é que houve uma ressignificação de tudo, né? Perfeito, perfeito. E aí isso me lembra muito a questão de consciência e percepção, ambiência. Imagine você, como era a vida dos nossos avós? Como era? A forma como eles viviam, o que eles faziam. É claro que os valores daquela época. Os valores daquela época, tá tudo muito diferente. E aí, isso me lembra muito o ponto que a gente trouxe lá no início também do autoconhecimento, desse desenvolvimento. Sabe uma percepção que eu tenho, que eu trago para mim, Douglas? Todo dia é um novo dia. Sim. Então, você acorda, você tem aquela página em branco do seu livro da vida.
E o que você está escolhendo? Percebe? O que você quer escrever nessa O que você quer página? escrever nessa página que está em branco, à total disposição para você? Porque verdade que se você está ali fazendo o seu melhor, vivendo de acordo com o que você é, com o que você acredita, você está também trazendo essas possibilidades para as outras pessoas. À medida que eu sou quem eu sou verdadeiramente, eu permito, eu abro espaço para que o outro seja também. E a gente, às vezes, fica muito limitado, com medo, com receio, o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. É aí que entra aquela questão dos filtros? Pode ser. Nesse autoconhecimento, no autoconhecimento organizacional, seria mais ou menos nessa fase que entram esses filtros? Esses filtros que tu fala, traz mais clareza para mim. Tu quer dizer o quê? A gente começa a trilhar um novo ritmo de vida. A gente não pode estar no meio, vamos supor, vamos exagerar um pouco. A gente não pode estar dentro de uma igreja gritando. A gente não pode estar dentro de um hospital falando alto, né? Então, são filtros que naturalmente a gente vai assimilando e naturalmente, né? Exatamente. Muito boa essa tua pontuação aí. Por quê? Tem a ver com comportamento humano, não é verdade? Sim. Até isso também a gente tem que aprender a equilibrar no dia a dia, dentro do nosso movimento e da nossa autoobservação diária. Vou trazer aqui um exemplo pessoal. Pois não. Eu sempre fui muito alegre e expansiva. Quem me conhece sabe. Então, naturalmente, é muito fácil para mim eu chegar nos locais trazendo toda essa minha energia positiva. Exatamente. Você chegou aqui, eu estava na outra sala, já ouvi o sorriso. Eu digo, essa aí tem uma aura boa, tem uma energia boa, né? Obrigada. Então, assim, nessa perspectiva, agora, eu já passei por situações no passado em que isso também interferiu na minha vida, principalmente no profissional. Porque existem comportamentos que eu fui aprendendo a ter que eu não poderia aplicar dentro de uma organização. Então, à medida que eu fui crescendo na minha carreira, eu fui aprendendo sobre isso. Por quê? Eu trabalhei, desde quando eu comecei a faculdade de administração, passei por cargos de auxiliar, de assistente, de vendedora, e aí fui conquistando novos lugares como gerência administrativa, gerência comercial, gerência geral. Então, aquele meu comportamento lá do início, quando eu comecei como auxiliar administrativa, não foi o mesmo da última empresa em que eu estive trabalhando como gestora corporativa. Eu fui aprendendo isso porque eu fui me autoconhecendo, me auto-observando. Então, imagine você, se está tendo aqui uma reunião que está acontecendo, que eu vou chegar para a reunião e eu chego... Expansiva demais, né? Aquela coisa. Então, assim... eu fui aprendendo sobre isso para a gente ir equilibrando esses comportamentos. Então, às vezes, tem gente que pergunta assim: ah, Viviane, então quer dizer que eu não posso mais ser quem eu sou? Isso acontece muito, essa pergunta, né? Porque eu sou expansiva, comunicativa, eu sou alegre, eu gosto de estar no meio de gente, de pessoas, de grupos. E aí, por conta disso, eu não posso mais ser assim? Não, não é isso. Você continua sendo quem você é, mas você vai agir com comportamentos adequados àqueles ambientes e situações. Sem dúvida. Eu me lembrei agora de uma palestra que eu vi do Ariano Suassuna, e para mim ele era um gênio, viu? Um gênio. Concordo. Aí ele disse, ele era de Gêmeos e era um gênio. E era um gênio. Ele disse que uma vez uma pessoa chegou para ele, salvo engano, era uma vizinha dele, disse, não, qual é o seu signo? Aí ele disse, eu sou de Gêmeos. Disse, você sabia que Gêmeos tem duas caras? Olha... Aí ele disse, ela deve estar dizendo que eu sou uma pessoa falsa. Aí respondeu bem ao estilo dele, ele disse, olha, você acha que se eu tivesse duas caras, eu andaria com essa cara aqui? Olha aí. Então você tem que ter bom humor nessas horas, você tem que saber sair por cima, saber lidar. sem agredir, sem chutar
como se diz no popular, o pau da barraca, né? Perfeito, com certeza. Porque assim, já pensou se ele tivesse de mau humor nessa hora? Então, Como que ele poderia reagir? Então, existem diversas situações. E eu sempre falo que, eu digo, meu Deus, terapia é vida. Por que que eu não comecei antes? Mas eu não posso ficar pensando por que que eu não comecei antes. Eu preciso pensar em fazer algo a partir de agora. Muita gente chega e diz isso, e eu também pensei nisso quando eu comecei anos atrás a fazer o meu processo de autoconhecimento. Entende? Por quê? A forma como eu estou vivendo, as minhas emoções, os meus sentimentos, eles estão ditando a minha realidade. Então, se eu estou cheia de conflitos internos, mentais, se eu não estou satisfeita com um trabalho ou com um relacionamento, aquilo ali vai, inflando até explodir. né? E aí, por que muitas vezes a gente explode no meio do nada, pessoas surtam? Por quê? Entende? Tem muito a ver com isso. Agora, Viviane, vamos enveredar um pouco mais agora no mesmo tema, mas no meio corporativo. Ótimo. A gente costuma ouvir relatos de toda ordem. Sim. Gente que diz que o chefe é chato, chefe que diz que o colaborador é chato também. Aí vem aquelas coisas. A gente observa que algumas pessoas, não o tempo todo, mas vez por outra, também se apresentam de formas assim negativas, às vezes chegam a explodir. Enfim, como lidar com isso no meio corporativo, empresarial, no dia a dia? Porque tudo isso certamente afeta a empresa, né? Sim. Com certeza, e é uma das coisas que a gente tem mais visto nesse meio corporativo. Toda vez que a gente vai conversar a respeito de alguma demanda, a gente identifica muitos pontos semelhantes, independente se são empresas de segmentos diferentes. Não interessa o segmento, né? Independente do segmento, é muito comum a gente observar os mesmos gargalos dentro das organizações. Por quê? Eu sempre digo assim, verdade que conhecimento técnico você aprende, você adquire? Sim. Certo? Você é jornalista, não é isso, Douglas? Isso. Então você estudou, você se preparou para ser jornalista, você deu o seu melhor e você fez e faz o seu papel da melhor forma que você dá conta hoje. Então o técnico, eu sempre digo, o conhecimento técnico, ele é o básico, ele é o mínimo necessário para tu desenvolver aquela tua função. Mas aí quando a gente entra nas relações humanas, isso já é um outro fator. É outra história. É um outro fator. É um outro padrão de conhecimento, uma outra lógica, né? Que não tem a ver com o acadêmico, né? Exatamente. É o pessoal, é aquilo que você traz linkando, ao longo da vida. Também. E aí você me pergunta, tá, e como que a gente pode facilitar isso nas organizações, nas empresas? Eu, Viviane, dentro da minha percepção hoje, eu vou falar uma palavra sobre o que... E essa palavra sobre muito que a gente já conversou até aqui, autoconhecimento. E a gente não está dando o devido valor a isso. Por quê? Empresas são feitas de pessoas, correto? Sim, sim. E pessoas precisam ser cuidadas. Ah, Viviane, então quer dizer que a partir de agora eu vou ter que ficar passando a mão na cabeça dos meus colaboradores, da equipe? Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Inclusive, eu não faço isso quando a gente está dentro das empresas, treinamentos, porque a gente tem que trazer as pessoas para a realidade de hoje. E o papel dela e a responsabilidade dela. É interessante demais isso. A gente pegar um líder, por exemplo, a gente observar dentro do desenvolvimento das lideranças de uma empresa, que quando eu trago a minha jornada de administradora somada à de terapeuta integrativa, a gente capta muito mais rápido também, porque vê que existem questões pessoais que estão conflitando com aquele exercício daquela função, daquele cargo. Acontece, você acredita, Douglas, que acontece às vezes lideranças competindo com suas equipes.
com seus liderados. Por que você acha que isso acontece? Ai, não sei te responder. Talvez um pouco de insegurança, talvez uma autoconfiança. Eu sou o maioral, né? Perfeito. Né? Faz muito sentido isso também, mas a gente precisa compreender. E para compreender, a gente precisa olhar, a gente precisa cuidar, a gente precisa observar, a gente precisa acompanhar. Então, eu observo muito as empresas olhando resultado, venda, mas como que eu quero que aquelas pessoas estejam dando o seu melhor com os resultados se eu não estou nem preocupado com elas? Sim. Isso, claro, eu estou aqui de uma forma geral, porque tem empresas que eu conheço, que eu já passei, que são incríveis na sua forma de gerir as pessoas, que já têm todo aquele processo implantado na área de gestão de talentos, de gestão de pessoas, de gente, cultura, gestão. E é lindo de ver, porque elas já entenderam que tudo isso facilita os processos dentro das empresas, consequentemente, os resultados são bem mais favoráveis. Quem trabalha feliz produz mais, né? Olha, e sabe o que eu pergunto muitas vezes? Por exemplo, às vezes eu pergunto assim para um gestor, para um líder, dependendo da situação, o que você acha mais importante para a sua empresa? Você desenvolver as pessoas através do autoconhecimento ou você aplicar aqui um treinamento de vendas? Te pergunta. Pergunta. E aí? Pá! Qual tu acha que é a resposta mais comum? Treinamento de vendas. Claro, né, gente? E nós não estamos aqui julgando. Não. Por quê? A gente sabe que cada empresa tem a sua realidade. Dentro daquilo ali que ela foi sendo construída, muitas empresas foram construídas de forma empírica, né? Sim. Sem, às vezes, um plano de negócio. Eu diria que a maioria, né, delas. A maioria, né? Sem um planejamento, sem um plano de negócio, sem um acompanhamento. A gente vem falar sobre isso para a gente poder plantar novas sementes dentro dessa gestão, para justamente facilitar, para que a gente possa ser pessoas com uma maturidade emocional, sabe? Para a gente poder estar liderando com mais consciência, porque as pessoas elas não têm nem a oportunidade de dizer assim, vamos supor que eu sou líder e você está na minha equipe. E aí, se eu tenho um desafio, se eu não sei como resolver, eu não posso nem falar sobre isso, porque o que é que vão pensar se eu não souber resolver aquela situação, já que eu sou o líder, sou o chefe? Você imagina um negócio desse? Como que fica? Como que eu ficaria? Se eu me colocasse nesse lugar, onde eu não pudesse nem conversar a respeito da minha dificuldade, seja com o meu superior, seja com a equipe para buscar soluções juntos. Então, Douglas, a gente vem trazendo um olhar muito para essa perspectiva. Viviane, o que é mais importante? Tudo é importante dentro de uma empresa. É um sistema. É um organismo, né? É um organismo. Agora, essa questão, quando você está falando, realmente tem muitas pessoas que se posicionam assim. Acreditam que se for buscar uma opinião, se for discutir um problema, estaria demonstrando incompetência, fraqueza. Quando, na verdade, não é assim, né? Eu acredito até que o líder busque essa interação. O chefe, não. O chefe já se coloca numa retaguarda. Mas o líder, e o que a gente vê hoje, graças a Deus, cada vez mais é a formação de líderes dentro das empresas. E eu acho que essa relação ela tá mais fácil, né? Tá mais comum. Tá mais aberta. Tá mais aberta. E necessária, né? E necessária. Então, assim, você fala de uma empresa, como a gente estava falando, uma empresa ela é um sistema organizacional. Então, ela tem vários setores que são importantes para o funcionamento, para aquela roda girar. Né? Eu sempre comparo a roda da vida, que tem a vida pessoal, a vida profissional, os relacionamentos, a qualidade de vida, e dentro de cada área tem mais outros pontos para a gente olhar. Porque se eu não olho para a minha roda da vida, eu vou estar ali
trazendo mais atenção ou mais energia só para um ponto, como muitas vezes acontece. A pessoa está ali só trabalho, ou ela está ali só muito focada só no relacionamento amoroso, e as outras áreas estão esquecidas. Isso vai impactar de alguma forma. Então, da mesma forma que o sistema organizacional, essa roda, né? Quais são os setores? Você percebe quais são os setores que são importantes para funcionar. Mas muitas vezes, se eu tiver olhando só para um, eu vou deixar o outro de lado. E como que ela vai girar? Como que ela vai dar os resultados que eu estou esperando, que eu estou buscando? A gente precisa parar para olhar para isso. E muitas vezes não para. São feitas, às vezes, muitas reuniões por cima de reuniões, apagando incêndios e por aí vai, e isso cansa. Isso gera conflitos mentais, gera conflitos nas relações. Por isso que a gente vê muita gente dizendo: eu preciso fazer alguma coisa, eu não aguento mais, eu não sei o que eu faço. Aí eu digo: primeiro, respira. Tá, e agora? Como é que a gente pode? Vamos olhar para essa situação, vamos olhar para as soluções, vamos perceber quais são as necessidades, trabalhar aqui uma matriz GUT para a gente entender as prioridades, o que é urgente, o que é necessário, sabe? O que eu vou fazer. Definir prioridades nesse mesmo, momento. Né? Um plano. Aí, quando eu falo de planejamento, a gente não para nem para planejar o nosso dia. Imagine planejar as ações dentro das organizações. Gente, eu não estou dizendo que nenhuma empresa faz isso, não. Eu estou falando de um modo geral, dentro da minha percepção e da realidade que eu vivencio na minha jornada de trabalho. Porque eu estou conversando o tempo todo, atendendo empresas, mentorando pessoas, negócios, ali dando um treinamento. Então, eu vejo isso acontecendo. É por isso que eu estou trazendo essas... Às vezes a empresa nem percebe Sim. que está passando por isso, né? Sim. Porque realiza uma reunião aqui, outra reunião ali, pensa que a coisa está mais ou menos dentro desse planejamento, quando na verdade não está. Sabe o que acontece? E como identificar isso? Como fazer com que isso venha à tona realmente? Eu estou falando da necessidade de se buscar o autoconhecimento organizacional, o planejamento, tudo isso. Como abrir os olhos de quem está passando por isso? Primeira coisa que eu procuro saber é se a pessoa, o gestor, a empresa está disposta a abrir os olhos. Sim. Em que sim. sentido? Se ela está permissiva para tal ação, para as mudanças, para esse trabalho. Porque hoje a gente vê muito isso. Então, não adianta eu querer fazer algo se você não estiver disposto a isso, porque é um trabalho assim, é via de mão dupla, não é verdade? Sim. Então, a gente para muito para observar isso através de uma boa conversa. E uma conversa transparente. Às vezes acontece da gente ter uma conversa ali e passar algum tempo, aí depois volta a conversar. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Então, tem empresas que já estão mais abertas e conscientes disso e que naturalmente dizem sim. Outras ainda ficam reflexivas, outras dizem não é isso que eu quero, não. Eu quero só que um treinamento disso e pronto. Até para você entender o treinamento que você precisa olhar para as necessidades da empresa. Então, outra coisa que acontece muito, eu quero um treinamento sobre... A gente falou de vendas, né? Eu quero um treinamento sobre vendas, para aumentar o faturamento. Aí tá, dentro do seu planejamento, você identificou se a necessidade é de treinamento de vendas? Porque às vezes é outra coisa para dar o resultado que você precisa. Então é preciso parar para olhar para isso. Aí muitas vezes tem um planejamento, mas existe também o acompanhamento. Os dados, os números, eu preciso estar mensurando. E Douglas, isso dá trabalho. E a gente não quer ter trabalho. Entende? Uhum. A gente quer resultado, mas a gente não quer passar pelo processo. Aí é você aquela velha quer máxima pular. Que diz que a gente vive numa sociedade imediatista, consumista, quer ver tudo ali pronto, né? Quer ver tudo ali pronto. E eu entendo até que é importante a gente ter como é que eu posso dizer? Essa agilidade.
A gente precisa também estar nessa agilidade, porque senão corre o risco de estar procrastinando, de estar sabotando. Tudo é equilíbrio. Então, através disso, eu vou fazer com a minha autoobservação. Hoje em dia, eu tenho muito mais facilidade de perceber quando eu estou procrastinando algo, uma tarefa, alguma coisa, seja de qual área for, ou quando eu estou me sabotando, do que anos atrás. Você falou uma palavra bacana aí que estava muito em moda até pouco tempo, mas eu acho que ainda continua, de certa forma, que é a autossabotagem, né? Sim. Isso é terrível, tanto no nível individual das pessoas, quanto no nível empresarial. É verdade. E tem a ver com o nosso amado autoconhecimento. Sim, tudo remete lá. Tudo tem a ver, porque às vezes você é convidado para algum evento. Vou dar um exemplo simples. Tem gente que tem muito desafio de fazer um podcast como esse aqui, ter essa nossa conversa, que não tem facilidade, que não se sente bem nas câmeras e por aí vai. Eu fui me desenvolvendo para isso, certo? Sim. Apesar de eu ter facilidade de me comunicar, mas eu fui me desenvolvendo para isso, até mesmo para a gente poder gravar um story no Instagram quando começou a ter isso. E aí eu digo, vamos, eu vou fazendo e vou me aprimorando. Ou seja, eu fui permitindo trazer aquela oportunidade ali, viver aquela experiência. Sim. E muitas vezes a gente não se dá a oportunidade de viver a experiência com medo do que vão achar, do que vão pensar. Isso é um dos pontos muito relevantes para a gente observar na nossa jornada. Então, verdade que o tempo todo a gente está sendo julgado? Sim ou não? Sim, o tempo todo. Sim. Não é sobre se isso é bom ou se isso é ruim. Mas se eu não estiver preparada para isso, aprendendo a lidar com isso, eu não vou fazer mais nada da minha vida. Sem contar que tem pessoas que não conseguem lidar com as frustrações, né? Sim. E aí um comentário, às vezes, põe a pessoa lá embaixo, né? Exatamente. Mas isso tem a ver comigo. Sim. Né? Se aquele comentário atingiu você... Opa, sabe o que eu faço? Hoje eu paro para observar. Porque como eu estou de olho nas minhas emoções, nos meus sentimentos, aquelas sensações, eu fico observando. Se você falar alguma coisa e que gerou um desconforto em mim, ou uma palpitação, uma raiva mesmo, eu vou parar para observar. Eu digo, opa, o que isso quer me dizer? Porque às vezes, Douglas, é algo que a gente precisa trabalhar na gente. Às vezes toca ali numa ferida, num ponto de um trauma, de uma dor que aconteceu, que a pessoa nunca vai imaginar. Ou que às vezes está inconsciente, está no subconsciente. Não é verdade? Sem dúvida. O tempo está passando, mas a gente ainda vai conversar mais um pouquinho. E eu estou adorando. Até porque, veja só, quando me falasse, não, qual é o tema da nossa conversa? Não é autoconhecimento, só isso. A gente está falando só disso até agora. E eu tinha até falado para ele assim, eu digo, olha, a gente pode, eu trabalho com isso, né? Autoconhecimento, gestão de pessoas, desenvolvimento humano e organizacional. Mas está tudo relacionado, tudo interligado. Tudo relacionado. Por isso é que a gente sempre tem que olhar para o sistema. Eu sou um sistema. Eu sou um ser integral. Você, nós. Esse prédio, uma organização, um negócio, é um sistema. E está tudo conectado, está tudo interligado. Você falou uma coisa interessante. Um prédio, uma coisa inanimada, é um sistema. Imagina esse prédio se faltar energia. Nós vamos ter que parar o podcast, o elevador vai ter que parar. Já pensou? Tudo, né? Assim, tem uma conexão entre as coisas inanimadas que é a vida daquilo ali, que dá vida àquilo, né? Isso. E às vezes a gente não tem essa noção. Não tem essa percepção e tudo bem. Por isso que a gente está conversando aqui. Por isso que é tão importante a gente estar aberto, né, a ouvir as outras pessoas
sem julgamentos e sem achar ali, não, ali, aquela pessoa ali, a gente às vezes coloca muito num lugar que é maior ou melhor do que o outro. E isso não existe. Não existe. Quando você está nessa disposição de aprender todos os dias. Tu falou aí desse exemplo. Todos os dias, o tempo todo. O tempo todo. Aí você falou desse exemplo do prédio, de faltar uma luz. Aí eu me lembrei assim, eu digo, olha só, isso casa com a nossa saúde integral. Né? Saúde física, mental, emocional, espiritual. O chamado bem-estar é um organismo, ou reflete o bem-estar de um organismo. E aí a pergunta é, a importância ou a relação da saúde nesse bem-estar. E quando eu falo em bem-estar, o bem-estar individual e o bem-estar corporativo dentro de uma empresa. A saúde em relação a esse bem-estar. Exatamente. Vamos lá. Então, eu falei lá no início, empresas são feitas de quê? De pessoas. De pessoas. Pessoas precisam ser cuidadas. Você imagina que se eu quero o resultado daquelas empresas e as pessoas não estão com seja suas demandas pessoais, profissionais, elas vão interferir nesse ecossistema, nessa empresa, verdade? Sim. A minha saúde integral, física, mental, emocional, espiritual, se em algum ponto não estiver bem, vai interferir nas outras áreas, verdade? Sim. Por exemplo, a gente fala muito da importância da gestão das emoções, da gente desenvolver a nossa maturidade emocional, porque ela vai facilitar também para todas as outras áreas. Viviane, tu está dizendo que é só isso? Não, claro que não, né? Vamos lá. Só que, vamos supor que se eu tenho um desafio que me gera uma frustração ou uma tristeza. Aquilo ali, se eu não olhar, se eu não cuidar daquilo ali, ele vai interferir na minha saúde mental, na minha saúde física, na minha saúde espiritual. Por quê? Eu vou estar permitindo que aquela emoção que foi gerada naquela situação domine todas as outras áreas. Tá entendendo? Sim. Então, daí a necessidade de, em alguns casos, se praticar a teoria holística, por exemplo. Sim. Você quer dizer a visão holística, o sistema, não é isso? De um conjunto. De um conjunto do todo. Por quê? Imagina, Douglas, se eu olhar só para mim. Agora é tão interessante isso porque eu falo o tempo todo, tudo está em mim. Você precisa olhar para você, mas não só para você. Eu estou aqui me desenvolvendo. Aí eu não percebo as outras pessoas, não me conecto com as outras pessoas, não faço nada com as outras pessoas. Não existe isso. Só que eu parto do princípio assim, né, que eu preciso começar por mim para eu entregar cada vez mais e melhor para as pessoas que estão no meu convívio. Então, assim, a gente às vezes confunde isso com egoísmo. Eu digo assim, quem é o amor da sua vida? Da minha? Eu tenho amores, né? É verdade. Eu tenho amores. Eu sei, assim, todos nós temos. E eu trago essa pergunta para gerar uma reflexão. E antes que alguém pense bobagem, os amores da minha vida são meus filhos, minha mulher, minha mãe, minha família, né? Olha aí, tá vendo? Filhos, mulher, mãe, olha aí a declaração ao vivo. Isso é maravilhoso, né? A gente precisa falar mais de amor, sim. Né? Nós somos feitos de amor, a nossa energia é de luz, de amor. Eu esqueci de incluir um amor que às vezes as pessoas costumam esquecer. O amor pelo meu trabalho, você sabia? Olha que maravilhoso! Eu amo o que eu faço. Isso traz vida. Eu amo amar isso, entendeu? Isso traz vida. Olha, aí, Douglas, só para a gente concluir aqui o nosso raciocínio, é que quando eu pergunto quem é o amor da sua vida, aí a gente normalmente fala todas as pessoas que não estão ao nosso redor. Né? E eu pergunto, e você é o amor da sua vida? Sabe? Eu pergunto muito sobre isso, porque trazendo essa percepção de que tudo começa em mim.
Então, se eu não tiver o amor próprio, cuidar da minha autoestima e tudo isso que a gente vem É falando, difícil amar o outro, né? como que eu vou amar o outro? Como eu vou permitir que os outros me amem se nem eu faço isso comigo? Então, é muito importante a gente olhar para isso. Isso não é egoísmo, sabe? Isso é você parar para ser quem você é, viver no seu máximo potencial, para você estar a serviço de tudo que você quiser. Aí sim, você vai fazer tudo que você desejar de coração, com verdadeira intenção, seja no trabalho, seja na casa, seja na família, seja no relacionamento amoroso, seja onde você estiver. Percebe? Sim. Então, falar sobre isso também é muito importante, porque a gente precisa trazer essas novas percepções, esses novos olhares, porque nem tudo é só resultado, venda, né? Empresa, negócio. Eu vejo muita gente falando assim, tô correndo, tô na correria, tô na luta, tô trabalhando muito. Eu digo, ai, tá. E como é que tá para você? E como é que você tá se sentindo com relação a isso, sabe? Você tá bem? Por quê? Você nem para olhar, para perceber se você tá bem. Você pergunta para você, como eu estou me sentindo hoje? Você faz essa pergunta para você, Douglas? Às vezes, nas minhas orações, eu questiono muito e peço ajuda a Deus. Quando eu peço as coisas a Deus, eu peço muita sabedoria para poder ter discernimento nas coisas, né? Isso é valioso, isso é valioso. Agora, passa a perguntar para você, que tem a ver com a gestão das emoções, que a gente já conversou um pouco, da gente desenvolver nessa nossa maturidade emocional, para a gente ir compreendendo como que a gente funciona, porque a partir do momento que eu compreendo como eu funciono, eu vou saber lidar melhor com as situações. Eu vou agir até mais com sabedoria e com discernimento. Entende? Sim. Porque fica mais fácil para mim hoje fica bem mais fácil para mim perceber se eu estou alegre ou se eu estou triste. Se eu estou com raiva de alguma coisa ou de alguém. Ah, Viviane, isso faz você um ser humano melhor ou pior? Claro que não. É um ser humano. E essas emoções fazem parte do nosso ser. Agora, eu olho para isso. Hoje eu olho. No passado eu não olhava. Por quê? Pelo fato de eu ser essa pessoa muito alegre, expansiva, eu não queria que as pessoas vissem que eu estava triste, sabia, Douglas? Sério, né? Não é? Porque aí, se eu visse, se aquelas pessoas vissem que eu estava triste ou com algum problema e tudo, é como se, meu Deus do céu, o que é que vão pensar, o que é que vão achar? Eu vou estar sendo o quê? Então, isso gera muitas consequências na nossa vida. E o autoconhecimento mudou, ressignificou, transformou. Tudo que eu venho construindo até aqui, que a gente vai passando para as outras pessoas que têm essa conexão com o meu trabalho, querem um atendimento de terapia, querem uma mentoria, querem um treinamento ou uma vivência, são coisas que a gente vem vivendo, implementando. Eu venho implementando na minha rotina. Uma construção, né? Diária. Diária. Nós estamos nessa construção. E aí a gente precisa parar para perceber. Você sabe onde o que você quer para você? Aonde você quer estar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos? O que você quer para você? As suas atitudes hoje, elas estão coerentes com o que você quer para você verdadeiramente? Então, são perguntas simples que a gente está esquecendo de fazer. E a gente pode transportar isso para a empresa, né? Total. O que a empresa pensa no futuro, no amanhã, no ano que vem, daqui a 5 anos, 10 anos? Quer permanecer como está hoje? Quer evoluir? Quer crescer? Então, tudo isso se aplica também. E a gente volta lá para o começo da nossa conversa, o autoconhecimento. Verdade, verdade. Pois eu queria dizer que foi um prazer conversar contigo. Nossa, eu queria era conversar mais. Que aquela ansiedade que a gente falou, ela estava lá no início, eu não conhecia você, eu não conhecia o teu trabalho, eu fiquei ansioso
E tudo isso passou. Não é? Né? Por que será, né? A gente vai se permitindo. E a nossa energia muda tudo, Douglas, sabe? Por isso é que eu falo, lembrem sempre de ser a energia de ser você. E como que eu faço isso, Viviane? Observa o teu dia a dia, os teus pensamentos, as tuas emoções, os teus comportamentos, vê o que que você pode mudar, vê o que que você quer melhorar e toma atitudes, ações para isso. Conversa com as pessoas. Eu tenho amigas da mesma área minha que eu pergunto, me dá uma percepção tua sobre tal coisa que, olha, seja esse vídeo, seja esse meu trabalho, eu disse recentemente, fulana, como que tu tá percebendo a minha realidade hoje a nível profissional? Me dá esse feedback aí. E a gente tem essa abertura para falar com transparência, sem mimimi. Sim. Ah, não vou falar isso porque ela não vai gostar. Não. Ter pessoas assim na sua vida é algo grandioso. Eu sou muito grata por ter pessoas na minha vida que me ajudam a eu ser uma pessoa melhor a cada dia, porque sou eu comigo mesma. E outra coisa, às vezes uma crítica construtiva, se você tiver realmente esse equilíbrio emocional, uma crítica construtiva, ela vale muito mais do que um elogio falso, elogio, né? Um elogio que você sabe que a pessoa não está, que você mesma sabe que aquilo que estão dizendo de você não é o correto, não se enquadra, né? Agora, até para a gente ter essa maturidade, a gente precisa aprender a receber. Sim, a gente não aprendeu a receber. Então, assim, tem a ver também com a nossa maturidade emocional, porque no passado, quando eu recebia uma crítica, eu me posicionava de outra forma. Hoje é totalmente diferente. Então, hoje eu estou aberta e permissiva a isso, a ponto de eu entender que é sobre a minha jornada de evolução, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento profissional. Enquanto a maioria das pessoas, muitas vezes, está ali com medo, escondendo algo para as pessoas não verem. Em alguma hora vai impactar, em alguma área também, né? E só para a gente concluir, eu gosto muito de lembrar que, por exemplo, para você estar liderando bem nas organizações, você precisa estar aprendendo a liderar a si mesmo. Começa em si, né? Começa em mim. Então, a gente falar sobre desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional. Desenvolvimento organizacional é o desenvolvimento humano. E eu preciso olhar para mim. O autoconhecimento é uma ferramenta poderosíssima que vai agregar nos conhecimentos técnicos para aquelas atividades, para aqueles papéis, para aquelas responsabilidades, porque assim eu consigo assumir verdadeiramente. Se eu tenho aqui um cargo de diretora, de gestora, de presidente, seja como for, eu tenho clareza do meu papel, eu trago a autorresponsabilidade para eu assumir isso. Não é só um status. Claro. Viviane, quem quer contratar os serviços da Viviane faz o quê? Começa por onde? Opa! Que coisa maravilhosa! Já estou esperando aí o contato de vocês. Vocês podem falar comigo pelo Instagram Viviane Tourinho ou também pelo telefone 869-9427-7847. Vamos repetir bem devagar. 869-9427-7847. Esse é o meu telefone. Vamos fazer constar aqui embaixo na nossa barra, viu? Tá certo? Vai ser um prazer falar com vocês, conversar com vocês. A gente tem negócios na área do autoconhecimento e também da gestão de pessoas com seleção, capacitação e gestão organizacional. Muito certo? Obrigado. Obrigada a você, Douglas. E nós aí, os nossos internautas, compartilha, manda essa entrevista para um número máximo de pessoas que você gosta. Amigos, parentes, namorado, namorada, esposo, enfim. Divulga o nosso trabalho, nosso podcast, o trabalho da Viviane Tourinho. Forte abraço. Obrigada.